Pois bem, meus amigos, olha só, falávamos então da teoria dos frutos da árvore envenenada, que desde 2008 está expresso no nosso Código de Processo Penal, no artigo 157, mas que, em verdade, já era acolhida pela nossa legislação, ou melhor, perdão, já era acolhida pela nossa doutrina pela nossa jurisprudência, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal desde meados da década de 90. Bom, e vimos então, volte comigo aqui para a tela, que há duas exceções, a fonte absolutamente independente e a descoberta inevitável. Eu vou falar delas antes da gente partir para a leitura do artigo 157, até porque eu quero que você tome muito cuidado com isso aqui, porque o legislador ele fez uma confusão no 157. Em determinado momento ele confunde o que é descoberta inevitável com fonte absolutamente independente. Ele faz essa confusão no parágrafo 2º do artigo 157. Então, eu quero já trazer aqui o que são essas exceções para que depois a gente parta para o estudo lá do 157, tá? Da literalidade legislativa. Veja, o que nós temos a dizer, então? Meus amigos, para começo de conversa, então, a gente já sabe que, pela ideia de frutos da árvore envenenada, a prova que deriva da ilícita é contaminada por essa ilicitude. Primeira coisa que eu quero te lembrar é o seguinte, essas teorias aqui, fonte absolutamente independente e descoberta inevitável, não são teorias para permitir a utilização da prova ilícita, meus amigos. São teorias para permitir que a prova derivada da ilícita não seja por ela contaminada. Eu repito, não são teorias, meus amigos, para permitir a utilização da prova ilícita. Utilização da prova ilícita até é admitida, mas desde que seja pro réu, conforme nós mencionamos. Mas aqui essas teorias não são para admitir a prova ilícita. Essas teorias são para permitir que a prova derivada da ilícita não seja por ela contaminada. É essa a ideia, tá? Então vamos lá. O que seria a fonte absolutamente independente? Fonte absolutamente independente ocorre na situação na qual tem uma prova ilícita, eu tenho uma prova que deriva da ilícita, só que esta prova derivada da ilícita poderia ter sido obtida por outra fonte. Ela é Veja, lembrando, eu tenho uma prova ilícita, essa não pode ser utilizada. Aí eu tenho uma prova que deriva da ilícita, a priori ela seria contaminada pela ilicitude, mas esta prova derivada da ilícita poderia ser obtida de outra forma. E quando ela poderia ser obtida de outra forma, então a gente permite que ela não seja contaminada por essa ilicitude. Nós temos uma contaminação expurgada. Essa é uma expressão utilizada também pela doutrina, né? Teoria da contaminação expurgada. Quer dizer, a contaminação, a ilicitude contaminada ali, ela é expurgada, ela é afastada. Eu vou citar o precedente que deu origem a essa teoria. Tudo isso aqui é jurisprudência da Suprema Corte Norte-Americana, tá? Nós sabemos que nós aurimos muito pouco do direito norte-americano, até porque são sistemas muito diferentes. Lá é common law, nós somos civil law. Mas aqui, nesse tema, frutos da árvore envenenada, tudo isso aqui é uma construção da jurisprudência da Suprema Corte Norte-Americana e que nós acabamos agasalhando, tá? Então, veja bem, fonte absolutamente independente. Essa exceção aos frutos da árvore envenenada surgem também lá nos Estados Unidos. Surge também por um precedente da Suprema Corte. Como é o caso? O caso foi o seguinte. Ocorreu um crime e havia suspeitas que pairavam em relação a determinado sujeito, mas não havia provas ainda em relação a ele. E aí, no local do crime, foram encontradas digitais e tudo indicava que eram as digitais do criminoso, né? Era um crime de homicídio e havia, enfim, digitais ali pela casa da vítima, etc. e tal. Havia suspeita, já por outros elementos de convicção havia suspeitas em relação a determinada pessoa, e a polícia local queria ali saber se as digitais eram dele. O que é que fizeram? Fizeram uma prisão ilegal. Prenderam o sujeito de forma ilegal. E ao prendê-lo ilegalmente, pegaram as digitais dele.
O que no Brasil é exceção, lá é regra. No Brasil, essa identificação é a chamada identificação datiloscópica, é um dos desdobramentos da identificação criminal. Identificação criminal no Brasil é a identificação fotográfica e a datiloscópica. Em regra é isso, e excepcionalmente é possível também a identificação do perfil genético, né? E no Brasil a gente sabe que o civilmente identificado ele não é submetido à identificação criminal. Isso que a gente vê nos filmes norte-americanos, filmes e séries em que o sujeito é preso, aí passa lá tirando foto, pegando digital, ali é identificação criminal. No Brasil, se ele já é civilmente identificado, não há necessidade daquilo. Então, se tem ali uma carteira de identidade, por exemplo, e não há suspeita de fraude, de rasura, de duplicidade, ou muito antiga, etc e tal, então não há necessidade. Só que lá, a regra é a identificação criminal. Então, ele é preso e ele é submetido à identificação criminal. Então, o que aconteceu? Queriam a digital do sujeito, e aí prenderam o sujeito, prisão ilegal, e a partir da prisão ilegal, pegaram a digital dele. Ou seja, essa digital, a coleta da digital, é uma prova derivada do ato ilícito que foi a prisão ilegal. Então, a gente sabe que a coleta dessa prova deveria ser contaminada pela ilicitude originária e, portanto, não poderia ser utilizada. A propósito, compararam lá a digital e era do cara mesmo, tá? Mas assim, essa prova estaria eivada da contaminação, porque houve uma prisão ilegal e houve a coleta da digital, ou seja, a obtenção da prova derivada daquela prova ilícita. Aí o caso chegou na Suprema Corte norte-americana, né? A defesa alegando que, olha, a contaminação fruto da árvore envenenada não pode ser utilizada, a condenação tem que ser desconstituída porque ele foi condenado e tal. E aí a Suprema Corte veio e disse o seguinte, olha, até chegar à Suprema Corte já se tinha descoberto o seguinte, que havia digitais daquele sujeito lá no FBI, que ele já tinha sido investigado e preso em algum outro caso pelo FBI, né, pela Polícia Federal de lá, e pela legislação de lá, se a polícia local tivesse solicitado ao FBI, o FBI teria entregue ali a digital do cara. Ou seja, eles fizeram uma prisão ilegal para pegar a digital do sujeito, quando bastaria solicitar o FBI e tudo dentro da lei, a digital dele seria disponibilizada. Aí aqui a Suprema Corte norte-americana então salientou que eu tenho um ato ilegal, que é a prisão, eu tenho uma prova que deriva do ato ilegal, que é a coleta da digital, mas esta prova poderia ter sido obtida de uma fonte absolutamente independente. Ou seja, ela não foi obtida por aquela fonte independente, mas ela poderia ter sido. Ela poderia ter sido obtida por uma outra fonte totalmente lícita. E aí, neste caso, eu tenho um exemplo em que essa contaminação é expurgada. E aí essa prova que derivou da ilícita poderia ser utilizada. Então, meus amigos, a ideia de uma fonte absolutamente independente, que seria então essa primeira exceção aos frutos da árvore envenenada. Nessa primeira exceção, então, eu tenho essa situação na qual eu tenho uma fonte absolutamente independente. Ou seja, eu tenho uma prova que deriva da ilícita, mas que ela poderia ter sido obtida de uma outra fonte desconstituída ali, não eivada de ilegalidade. Tá? Veja, isso está no parágrafo 1º do 157. Agora sim eu vou para o parágrafo 1º. Né? Parágrafo 1º diz assim, né? São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, isso a gente já tinha visto, que é teoria dos frutos da árvore envenenada, ou teoria da contaminação da prova ilícita por derivação, né? A teoria da contaminação da prova derivada. Só que aí ele prossegue e diz assim, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras. Olha, isso aqui não faz o menor sentido. Né? Esse trecho do dispositivo não faz o menor sentido. Porque assim, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, na prática significa dizer que eu tenho provas que não derivam uma da outra.
Então, na verdade, não tinha que ter esse salvo quando. Salvo quando seria se eu tivesse uma exceção àquilo que ele disse anteriormente. O que é que ele disse anteriormente? Que a prova que deriva da ilícita é contaminada pela ilicitude. Aí ele diz, salvo quando entre uma e outra não tiver nexo de causalidade. Ou seja, ele está dizendo, a prova que deriva da ilícita é contaminada pela ilicitude, salvo quando ela não derivar da ilícita. Ora, isso é óbvio. Se não há nexo de causalidade, ou seja, se uma não deriva da outra, é óbvio que não haverá contaminação. Então, esse trecho aqui não faz o menor sentido, ele não tinha que estar aqui. Né? Bastaria dizer que a prova que deriva da ilícita é contaminada pela ilicitude, porque a gente já saberia que se elas não têm nexo de causalidade entre si, ou seja, se uma não deriva da outra, é óbvio que a gente não poderia aplicar isso. Tá? Mas aí prossiga comigo. Aí, prosseguindo, aí a lei diz assim, veja só, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Aí sim faz sentido. Ou seja, é uma prova que é derivada da ilícita, mas essa prova derivada da ilícita poderia ter sido obtida por uma fonte independente. Ou seja, a prova é derivada da ilícita, mas ela poderia ter sido obtida sem essa derivação. Que é exatamente esse exemplo que eu trouxe, né? Que é o leading case lá na Suprema Corte Norte-Americana. Quer dizer, fizeram uma prisão ilegal para pegar a digital do cara, mas pela legislação de lá, se eles tivessem solicitado a digital, eles teriam obtido licitamente. Então, nesse caso, a digital poderia ser utilizada porque, embora derivada da ilícita, ela poderia ter sido obtida por uma fonte absolutamente independente, ela poderia ter sido obtida por uma fonte totalmente ilícita. Tá? Então, isso excepciona a teoria dos frutos da árvore envenenada. Volte comigo para a tela. Aí, a outra exceção aos frutos da árvore envenenada é a teoria da descoberta inevitável. Também um precedente lá da Suprema Corte Norte-Americana. E como é que foi esse precedente? Veja só. Nesse precedente, houve um crime também, ou também houve um crime, houve sequestro de uma criança, e no sequestro dessa criança prenderam o sujeito que as autoridades acreditavam ser o sequestrador. Tá? Só que ele negava tudo. Ele dizia, não sou eu, não sei do que você está falando. E a criança não foi encontrada. Aí havia equipes de busca em determinado local, né? Havia indícios de que a criança estava ali naquele local e indícios de que aquele sujeito era o responsável, né? Era o sequestrador. Ele estava preso, dizia não sei de nada, e as equipes de busca estavam lá procurando a criança em determinado lugar. Aí um dos policiais que estava lá na delegacia, né, lá no departamento de polícia com o preso, ameaçou torturá-lo. Quando ameaçou torturá-lo, ele confessou. Ele disse, não, realmente fui eu e a criança está em tal local. Aí o policial liga para as equipes de busca, e as equipes de busca estavam exatamente chegando ao local. Quer dizer, o local em que as equipes de busca estavam procurando era realmente o local em que a criança estava, e a equipe de busca estava na iminência de chegar ao local. E aí, encontraram a criança. Veja que a partir da confissão obtida ilicitamente, a confissão obtida a partir da ameaça de tortura, acharam a criança. E a partir do momento em que acharam a criança, veja que várias provas foram produzidas. Perícia no local, com o digital do criminoso, com objetos pessoais do criminoso, o depoimento da criança, a reconstituição do crime, né, reprodução simulada dos fatos, enfim, várias provas e tudo derivado do fato de que a criança foi encontrada e a criança havia sido encontrada a partir da confissão ilegal. O sujeito foi condenado, a defesa leva a matéria até a Suprema Corte, alegando, não, peraí, frutos da árvore envenenada. Porque todas essas provas contra ele derivam de uma prova ilícita, que é a confissão obtida mediante tortura. E aí é que a Suprema Corte Norte-Americana vem e fala da descoberta inevitável. Teoria da descoberta inevitável. Porque veja que nesse caso, realmente houve a confissão obtida mediante ameaça de tortura, realmente é uma prova ilegal, essa não pode ser utilizada de jeito nenhum, não dá para utilizar a confissão.
e realmente, a partir da confissão, encontraram a criança, então realmente todas essas provas derivaram da confissão obtida ilegalmente. Então, pela teoria dos frutos da árvore envenenada, tudo deveria ser contaminado. Só que, como eu dizia, quando o policial ligou para as equipes de busca estavam chegando ao local. Ou seja, ainda que a ligação não tivesse sido feita, ainda que a ameaça de tortura não tivesse sido realizada, ainda que não tivesse a confissão, inevitavelmente aquelas provas seriam produzidas. E como inevitavelmente as provas seriam produzidas, meus amigos, a Suprema Corte Norte-Americana passou a entender que, nesse caso de descoberta inevitável, ou seja, em que as provas seriam descobertas com ou sem a prova ilícita, então essas provas descobertas, essas provas derivadas da ilícita, não seriam contaminadas pela ilicitude. Elas derivam da prova ilícita, mas elas seriam produzidas com ou sem a prova ilícita, então, nesse caso, elas não são contaminadas pela ilicitude. Tá? Bom, repito, essas teorias, fonte absolutamente independente e descoberta inevitável, elas não permitem a utilização da prova ilícita contra o réu. O que elas permitem é que a prova derivada da ilícita não seja por ela contaminada. Só que aí, como eu disse, o parágrafo 2º faz uma baita confusão em relação a isso. Porque o parágrafo 2º, ele se arvora a querer explicar a primeira teoria, que é a fonte absolutamente independente. E ao tentar explicar a fonte absolutamente independente, acaba falando de descoberta inevitável, como se fosse a mesma coisa. Volte comigo aqui para a tela, olha só. Tá, volte aqui comigo e aí, mais uma vez, pega aí comigo de novo a parte final do parágrafo 1º, quando a gente diz assim, né? Ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Que é aquele exemplo que eu trouxe lá do FBI, em que encontrou a digital. Quer dizer, basta a gente lembrar disso, né? Quer dizer, eu tenho uma prova que deriva da ilícita, mas que poderia ter sido obtida de outra fonte, então essa prova derivada não será contaminada por essa ilicitude. Tá bom. Aí, volta comigo para o parágrafo 2º. Aí, como eu disse, aí o legislador tenta explicar o que é essa fonte independente. Aí ele diz assim: considera-se fonte independente aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Tá? Ou seja, quando a gente tem isso, seguindo os trâmites típicos e de praxe, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova, nós estamos falando de descoberta inevitável. Seguindo os trâmites de praxe ali, você chegaria inevitavelmente à prova daquele fato. Tá? Então, essas, meus amigos, as duas exceções aqui que nós temos a teoria dos frutos da árvore envenenada. Primeira, a teoria da fonte absolutamente independente, ou seja, a prova deriva da ilícita, mas ela poderia ser obtida por uma fonte totalmente independente. E segunda, a descoberta inevitável, ou seja, a prova deriva da ilícita, mas ainda que a ilícita não existisse, ela seria produzida inevitavelmente. Tá bom? Nesses casos, mais uma vez eu repito, a gente não vai poder utilizar a prova ilícita, mas a prova derivada da ilícita pode ser utilizada porque ela não estará contaminada pela ilicitude. Tá bom? Volta comigo aqui, vamos fechar aqui esse artigo 157. Meus amigos, parágrafo 3º diz assim: preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente. Então, o que é que ela está dizendo aqui? Primeira coisa importante, a gente já tinha visto lá no caput, o caput já havia falado no desentranhamento. Se a prova é ilícita, cabe ali o desentranhamento, então retirados das entranhas dos autos do processo. Aqui, uma questão importante é lembrar que a decisão, essa prova ilícita, ela só é inutilizada depois de preclusa a decisão. É o que diz aqui o parágrafo 3º, né? Ou seja, preclusa a decisão significa que não cabe mais impugnação, não cabe mais recurso ou qualquer outro tipo de impugnação. Isso é muito importante pelo seguinte: imagina você, o juiz entende que a prova é ilícita, aí o juiz reconhece a ilicitude, determina o desentranhamento e manda destruir. Aí o Ministério Público entende que não é ilícito, recorre ao tribunal, o tribunal também entende que não é ilícito e manda voltar para o processo, mas o juiz já tinha mandado destruir. Não pode. Então, por isso, o juiz manda desentranhar e aguarda a preclusão da decisão.
ou não recorreram, ou recorreram e o tribunal manteve a decisão, depois de preclusa a decisão, aí sim é que o juiz determina a inutilização daquela prova. Inutilização aqui é a destruição daquela prova ilícita, né? O que acontece, meus amigos? Aí é importante a gente lembrar que, embora isso não esteja na lei, a jurisprudência tem dito que realmente a prova ilícita você determina o desentranhamento e depois de preclusa a decisão você determina a inutilização, mas há exceções. Há casos nos quais você não vai determinar a inutilização da prova. Quando, primeiro, quando a própria prova ilícita constitui objeto de crime. Então, por exemplo, vamos imaginar que é uma prova que é um documento falsificado. É manifestamente ilícita, mas além de ser ilícita, ali é objeto de um outro crime, de uma falsificação de documento. Então, nesse caso, o juiz vai mandar destruir aquela prova de um outro crime? Não. Nesse caso, o juiz vai mandar para o Ministério Público, invocando o artigo 40 do CPP, que diz que sempre que o juiz toma contato com a prática de um crime no curso de um processo, ele remete ali ao MP. Então, se a própria prova ilícita já é objeto, se a própria prova já é objeto material de um outro crime, obviamente o juiz não vai mandar inutilizar aquela prova. O juiz vai dar um encaminhamento para a persecução penal, tá? E a segunda hipótese em que o juiz não vai inutilizar a prova é a hipótese em que a gente precisa ressalvar o direito de terceiro de boa-fé. Ou seja, imaginem que a prova é ilícita porque é algo que foi subtraído de uma terceira pessoa. Aí o juiz manda desentranhar e manda inutilizar? Não, o juiz manda desentranhar e manda devolver para o proprietário. Tá? Então, veja, o que é que diz o CPP? Aguarda a preclusão da decisão, né? O juiz já manda desentranhar, aí aguarda a preclusão da decisão e inutiliza. Mas lembra que a jurisprudência faz essas duas observações. O juiz não vai mandar inutilizar, em primeiro lugar, quando a própria prova ilícita for objeto material de um outro crime, ou, segunda hipótese, para resguardar o direito do lesado ou terceiro de boa-fé. Tá bom? Aí, nesses casos, não manda inutilizar a prova, manda dar os encaminhamentos devidos. Sendo objeto material de crime, manda para o Ministério Público, sendo ali para resguardar o direito do terceiro de boa-fé, determina a restituição para o terceiro de boa-fé. E só para a gente fechar, olha comigo aqui na tela, olha só, o parágrafo 5º, meus amigos, adota a chamada teoria da contaminação do entendimento. Ela diz assim: o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão. Veja que isso foi incluído pela Lei 13.964 de 2019, que é a lei anticrime, né? A lei que institucionaliza o pacote anticrime. Só para a gente entender, aqui é a chamada teoria da contaminação do entendimento. Teoria da contaminação do entendimento é essa que nos diz que o julgador que teve contato com a prova ilícita, ele não pode julgar, né? Ele teria perdido a imparcialidade, porque a imparcialidade é o distanciamento dos fatos. Se ele tem contato direto com a prova ilícita, ele fica sabendo do fato a partir de uma prova que não poderia ser utilizada. Então não adianta ele determinar o desentranhamento e não fazer menção àquilo ali na decisão, quando ele já tem o seu entendimento contaminado pelo acesso àquela informação. Então, pela teoria da contaminação do entendimento, nós teríamos que ter uma situação em que o juiz seria afastado e não poderia continuar à frente desse processo quando ele tem contato com a prova ilícita. Só para a gente entender, essa história da contaminação do entendimento, ela já estava na Lei 11.690 e ela seria esse parágrafo 4º. Isso seria o parágrafo 4º que passou no Congresso. Só que foi vetado pela Presidência da República. A Presidência da República, a consultoria jurídica da Presidência da República à época, entendeu que essa teoria da contaminação do entendimento violaria o princípio da persuasão racional, né? O nosso sistema, na verdade, de valoração da prova da persuasão racional. Porque se o sistema da persuasão racional e o juiz valora a prova livremente, então, basta o juiz, valendo-se de sua independência funcional, não valorar a prova ilícita, ele não precisaria se afastar, e afastá-lo violaria a independência funcional dele. Foi isso que entendeu a Presidência da República à época e vetou o parágrafo 4º.
Aí voltou a teoria da contaminação do entendimento com esse parágrafo 5º, 11 anos depois, né? A lei era de 2008, que foi vetada, e né, foi vetada lá em 2008, em junho de 2008, e em dezembro de 2019 vem com a lei anticrime o parágrafo 5º. Só que, ou seja, né, desde a lei anticrime, então, volta a teoria da contaminação do entendimento, de modo que o juiz que tem contato com a prova ilícita não poderia ficar à frente do processo. Só que esse dispositivo, meus amigos, é um dos dispositivos que foi suspenso pela decisão do ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux, em uma decisão liminar, em janeiro de 2020, suspendeu alguns dispositivos que teriam sido acrescidos ao CPP pela lei anticrime, entre eles esse parágrafo 5º. Ou seja, esse dispositivo não entrou em vigor. Evidentemente, assim que sair a nova decisão do Supremo sobre essa matéria, nós voltaremos aqui e gravaremos a atualização, né? Ou seja, o Supremo dizendo se é ou não constitucional. Por enquanto, que a gente tem apenas uma decisão liminar que entende pela inconstitucionalidade dessa teoria e, portanto, pelo menos por enquanto, não entrou em vigor. Repito, assim que for julgado, a gente volta aqui e traz essa atualização, tá bom? Com isso a gente fecha aqui, fechamos mais um tópico aqui relacionado à teoria geral da prova, que é a prova ilícita. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá.